Vamos para a leitura de Filipenses, carta de São Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 3, começando pelo verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Fiquemos de pé para a leitura do Evangelho do Senhor. O Evangelho deste dia. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. A leitura de hoje se encontra em Lucas 13, 31 a 35. Ouçamos o Evangelho do nosso Senhor. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que foram enviados a ti. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos no seu próprio ninho, debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Aleluia. Meus amigos, queria chamar aqui à frente nosso irmão querido West. Esse irmão que é pregador da palavra, é tatuador, é dançarino, e a gente acha essas artes todas muito importantes. Aqui é um artista que nos inspira. E quando eu falei com ele, logo ele se dispôs a trazer a palavra aqui pra gente. E vamos orar por ele, que o Senhor o abençoe para trazer a palavra de Deus aqui pra gente hoje, o Evangelho de Jesus. Nosso Pai, muito obrigado pelo nosso amigo, Deus, pelo Oeste. Obrigado, Deus, em nome do Teu Filho amado, pela disposição dele em anunciar o Teu Evangelho e pelo amor dele pelo Senhor. Que o Senhor o use aqui nesse lugar, Pai. Que as palavras vindas, ó Pai, dos lábios dele hoje, sejam expressão de um coração grato, de um louvor a Ti, de uma vida diante do Teu altar. É isso que te pedimos. E desde já abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Paz de Cristo, irmãos. Então, vamos lá. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, ao mesmo tempo de muito temor, porque não é eu falando sobre minhas opiniões ou sobre coisas mais secundárias ao reino, né? Eu estou aqui para poder falar algo muito sério, que é da palavra de Deus.
Então, peço paciência comigo, tem muitos anos que eu não prego. Culto de domingo é a primeira vez. E vamos lá, soltar a borracha aqui agora. Gente, pode se sentar. Primeira coisa é, peço a Deus que exorcize de mim todo espírito do Chaves, que eu tenho a tendência a ficar nervoso, começar a ler e Chaves lendo a carta da Chiquinha, solta uns epidemia de gripe. Mas vamos lá. Primeira leitura, eu vou fazer uma breve introdução de um tema que eu acho muito caro, principalmente para nós aqui da Estação Casa, esse valor que nós temos pelas artes, o quanto elas são um louvor e uma expressão de Deus em nossas vidas. E aí depois eu entro no texto base, no que é realmente a centralidade da palavra que o Espírito Santo me iluminou. Tem Gênesis 15 aí? Então vamos lá. Gênesis 15, do versículo 1 ao 18, diz assim: Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o teu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? E o Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves de rapina, aqui não tá, mas as aves de rapina, porém... desculpa, gente. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. O Chaves está descendo. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será aflita durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muita riqueza. O eles aqui é a nação de Israel, tá? A posteridade de Abrão. E você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: À sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. Irmãos, nesse primeiro momento eu vou apresentar uma teologia de um cara suíço. Foi um padre suíço,
conselheiro do Papa, eu esqueci qual Papa, eu esqueço o nome dele que tomou os tiros. Ele foi cardeal, assim, quando ele estava para ser aceito, ele acabou falecendo, que é o Hans Urs von Balthasar, que era um cara, assim, para mim, um cara muito cabuloso, embora eu precise me aprofundar um pouco mais nele. E a gente vai tratar de algumas coisas aqui dele, que eu acho muito importante para a nossa concepção de evangelho e de teologia, e também que eu vou pegar isso no nosso texto central aqui. Então, na teologia de Balthasar, ele tem uma coleção de 12 livros, nos quais ele divide esses 12 em uma trilogia, que é a teoestética, que pode ser chamada de teologia da beleza. Então, não uma beleza genérica, a beleza de uma paisagem, a beleza de uma música que é escutada ou coisas do tipo. É a beleza reveladora de Deus. Então, ele vai fortalecer essa ideia de que Deus, primeiro, ele nos acomete na tua palavra com a teoestética, com essa teologia da beleza. Então, a gente vê isso. Nesse caso, da nossa leitura mesmo, de Gênesis, a gente vai perceber que nós temos uma grande tendência a imaginar que quando Deus falava com as pessoas, eles ouviam uma voz que vinha dos céus. Isso não é errado, mas também não é sempre assim que ele fala. Ele pode falar de várias maneiras. Até porque o próprio texto, no início, fala que Deus falou com Abraão em visão. Então ele não escutou uma voz estrondosa do céu simplesmente, mas ele teve uma visão. Então ele foi acometido por algo estético, algo que levou ele a transcender a realidade ali que ele estava naquele momento. E isso também acontece um pouco mais à frente aqui, como eu li, quando ele é acometido por densas trevas. Não foi simplesmente uma noite, foi densas trevas. Então ele não via nem lua, nem estrelas. Então ele foi acometido por algo ali, e Deus estava contando ali também uma história através disso, do que ele faria através de Abraão e a sua descendência, que a gente entra no segundo ponto defendido por Balthasar, que é o teodrama, ou teologia da história, que é uma coisa também muito importante, que é essa manifestação de Deus ao contar uma história. E essa história de queda, salvação, redenção de nós como seus filhos, né? Então ele conta essa história ali para Abraão e fala, certamente a sua descendência vai ser escravizada por 400 anos e tal, você vai descansar em paz ali com seus pais e essas paradinhas. E aqui o teodrama, né, ou teologia da história, é bem essa pegada mais teatral mesmo. Então, de novo, a gente vê a arte aparecendo como um carro-chefe na manifestação de Deus. Até o próprio Coletivo Candeeiro, né, em uma das músicas do Coxa de Retalho, vai dizer que a primeira faceta que Deus nos apresenta da grandeza dele é o ser criativo, o ser artista e arteiro. E aí ele usa de mais uma manifestação artística, que é essa parada de um teatro cósmico, onde ele leva Abraão provavelmente a mais uma visão, ainda que em densas trevas, de uma... que ele foi acometido ali, né? Ele se sentiu temoroso, com medo, mas Deus dá para ele ali, ó, seu povo vai sofrer aqui, mas lá no final você vai descansar com seus pais, de boa, mas o seu povo vai ter um momento que eles vão dominar essa terra e vão sair com grandes riquezas. Então, a primeira coisa que Deus vai se apresentando a ele, e é defendido pelo Balthasar, é isso. Primeiro ele acomete com a beleza, essa beleza reveladora e não a beleza genérica, assim como a gente vai ver também em Moisés, na sarça ardente, na criação, no Gênesis, tudo sendo feito ali, a aparição dos anjos, né? Do anjo a Maria e depois a José. Então vem algo de belo, e essa beleza que nos aproxima, que nos... perdi a palavra aqui agora, mas que serve como um imã, que nos atrai, lembrei. Que nos atrai a essa coisa. Porque se a gente pensa na situação de Moisés ali, em várias outras,
uma sarça do nada pegando fogo, mas não se consumia, é algo que transcende a realidade e que poderia causar, na verdade, um medo, mas traz um temor, que não é exatamente medo, e traz uma atração, ele quer ficar ali, traz um temor, traz uma vontade de estar ali ainda. E o terceiro ponto de Baltasar é a teologia, que é o que a gente conhece, né, a grosso modo, sobre o que é a palavra teologia. O teo é Deus e logia é o conhecimento. Seria grosseiramente o conhecimento do que é Deus, de quem é Deus. E aí nisso a teologia de Baltasar ela vai ser profundamente trinitária, porque já que é o estudo de quem Deus é, ele vai demonstrar isso na forma da Trindade. Quem ele é no Antigo Testamento, quem ele apresenta através de Jesus Cristo no Novo Testamento e no Espírito Santo também. Então ele vai se aprofundar ali, porque primeiro ele nos acomete com essa beleza, e eu acho que por isso é tão importante a nossa igreja com todas essas artes, que a gente tenha sempre essa consciência de que tudo isso realmente seja feito para louvor de Deus e não simplesmente para encantar os nossos olhos, mas que seja também como um discipulado para nós, mesmo que seja o artista que fez. Eu sou discipulado pelas obras que eu faço. E que entendamos todo esse drama, todo esse teatro cósmico do qual também somos participantes, porque a palavra de Deus não é a história de um povo, é a nossa história. Então é um teatro cósmico no qual nós não somos simplesmente espectadores. Nós somos atores que somos transportados, que devemos nos permitir ser transportados vez ou outra para dentro dessas histórias, para exatamente ser acometido por esse Deus que se revela na beleza, no drama e na pessoalidade da Trindade ali, nas pessoalidades da Trindade, né? Agora, depois disso posto, eu acho legal, se vocês tiverem interesse, procurar mais sobre isso, que vocês vão ver ele pontuando essa trilogia, a teoestética, a teodrama e a teologia dele dentro de textos bíblicos, porque é assim que se faz teologia, né, gente? A gente primeiro, a teologia é feita debruçada sobre a Bíblia, como esse grande mapa, e os livros os quais nós temos a honra de ter em nossas mãos, como temos na nossa biblioteca e tal, alguns muito profundos, de uma teologia mais difícil de ser compreendido, como teologias sistemáticas e tal, e até o C.S. Lewis, que às vezes é muito complexo, mas coisas também muito acessíveis, porque todos somos teólogos, segundo o Sproul, que é um teólogo muito importante na Reforma, um teólogo contemporâneo, morreu acho que tem uns 3 anos, se não me engano, e ele fala que todos somos teólogos, porque todos nós temos um conhecimento de quem é Deus, de alguma forma, e o que nos é importante é realmente buscar cada vez mais conhecê-lo e ter essa revelação dele através de sua palavra. E agora vamos lá. Vai parecer meio sem sentido de início, mas depois eu conecto essas duas partes. Agora a gente vai para o texto de Filipenses 3. Vamos ler ele de novo para a gente recordar aí. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos estão entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Agora, irmãos, aqui eu vou destrinchar um pouco esses versículos. Aí pode voltar lá no 17, deixar ele aberto. Que a primeira coisa aí que eu vou salientar é
alguns termos, algumas coisas dentro da intenção de Paulo com essa carta aos Filipenses. Filipenses, gente, a cidade chamava Filipos, era uma colônia romana que foi uma terra que foi tomada por Filipe II, se não me engano, Filipe II da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande. Então, aquela terra ali tinha pessoas romanas, cidadãos romanos, e também tinha a galera daquela terra que foi invadida e permaneceu ali, né? Como o modelo que a gente já conhece de colonização. E por isso que ela chama a cidade chama Filipos, que é uma homenagem a esse cara que tomou aquela terra ali. E aí, agora no versículo propriamente dito, imitadores aí tem uma parada igual quando Paulo escreve também aos Coríntios, em 1 Coríntios 11:1, que ele fala: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E isso também está implícito aqui, que embora ele não fale, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, mas está implícito para a galera, visto que ele já tinha tido contato e escreveu outras cartas aos filipenses, que não estão na Bíblia aqui, mas claramente ele já teve outros contatos, até porque foi ele que implantou a igreja. Então, imitadores aqui, ele não está usando de ego, ele não está usando tipo assim, eu sou muito cabuloso, vocês olham para mim que vocês vão alcançar a salvação. Até porque, em Filipenses, no versículo 12 deste mesmo capítulo, 13, ele vai falar, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que diante de mim estão. Então, a primeira coisa que ele faz é reconhecer as misérias dele. Isso me faz lembrar uma frase de João Calvino, né, que ele fala: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, o que você vê de mal sou eu mesmo. Então, a primeira coisa que ele faz, para não parecer que ele está se exaltando, quando ele fala de sejam meus imitadores, ele fala que eu não sou perfeito, mas sejam meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo. Que modelo é esse? É o próprio Jesus Cristo. E esse observar é uma palavra importante, interessante, porque no original ela é uma palavra no grego é skopeu, derivado de skopos, que significa alvo. Então não é uma mera observação, não é um olhar e desviar o olhar. É um olhar profundo, como quem olha para um alvo mesmo, quem vai dar de tiro ao alvo, alguma coisa do tipo, ele fita o olhar, tudo que está em volta fica nublado e ele tem só aquilo como principal alvo de sua vida. Então, quando ele fala que, observando o original grego, é esse skopio, que é fitar o olhar nessa parada para que eu consiga copiá-lo de forma exata. Até porque, quando a gente olha para um cara que percebe as suas mazelas, mas também percebe o comissionamento que Deus tem sobre a vida dele de ser um exemplo, porque essa é a função da liderança, embora hoje em dia tem muitas lideranças que têm feito coisas horrendas, ele percebe esse comissionamento que ele tem e ele não se coloca como único, porque ele fala segundo o modelo que tende em nós. Ele está falando mais de um. Muito provavelmente de um cara que chama Epafrodito, que Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso em Roma, e ele manda Epafrodito entregar essa carta, e também no início da carta ele avisa que Timóteo está indo em seguida para estar com os irmãos. Então, muito provavelmente, o modelo que tem em nós é Paulo, Epafrodito, Timóteo e mais alguma liderança que eles já conheciam ali, ou próprias lideranças dentro da igreja. Só que uma igreja diversa, glória a Deus, que tinha cidadãos romanos com um modus operandi de cultuar, que era lá por a saudação, né, o louvor que era dado a César, que era obrigatório ali na sociedade, e também pessoas daquela terra que vinham de um paganismo, de uma religião não cristã, que tinham também lá seus sacrifícios e tudo mais. Então, isso aqui está tudo incutido no texto e a gente vai tentar destrinchar isso hoje. Eu espero não delongar demais. Mas aí, vamos lá.
logo em seguida, irmãos, ele diz assim, né? Pode pôr o versículo seguinte. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Gente, tem algo muito importante que eu gostaria de falar hoje, que hoje, por causa do advento da internet, crescimento de Instagram, TikTok, existem várias lideranças que se dizem cristãs, que estão se levantando com interpretações bíblicas que são nocivas à fé cristã. Então, eu até sigo algumas exatamente para ver essas escabrosidades, até para exercer a minha teologia, a minha compreensão de evangelho. E aí, tem um cara, e eu vou falar de 2 vídeos dele aqui até para ilustrar. Em um dos vídeos, ele fala sobre Paulo, eu não vou lembrar exatamente a passagem, quando Paulo fala que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. E aí ele pega o fornicadores, vai trazer a origem da palavra fornicadores, que são os fórnix romanos, que era uma estrutura tipo o Arco do Triunfo na Alemanha, só que de menor estatura, então aquele retângulo grande de pedra com aquela abertura, aquela porta, aquele vão vazado com uma abóboda, né? Porque o que acontecia naquela época, isso são coisas levantadas por ele ali. E é legal a gente ver isso porque a mentira, ela se transveste de verdade. Então a palavra fornicadores, ela tem essa origem do fórnix. O que acontecia nos fórnix? Na sociedade antiga, as mulheres viúvas, elas não tinham a ajuda de ninguém. Tanto que isso é uma das propostas da igreja cristã, a igreja de Cristo para o mundo. E aí essas mulheres, para sobreviverem, elas se punham em prostituição. Então as mazelas elas eram quase que mendigas ali. E aí ele vai reforçar e alimentar a ideia e fazer essa teologia demoníaca de que fornicadores são apenas aqueles viajantes que se aproveitam dessas mulheres para satisfazer seus desejos sexuais. E aí ele vai carregando essa interpretação, falando que, então, fornicadores são esses, não há pecado se você continuar a sua... Eu não quero usar o texto dele, porque ele usa muito palavrão dentro das pregações dele, e aí ele fala, você pode continuar com a sua... Eu não estou achando palavra que possa... Me perdoe, irmãos, porque não tinha como. Então, ele coloca isso, então podem continuar com isso, que não é pecado, desde que você não esteja se alimentando do necessitado, que você não esteja desrespeitando. Então, está liberado. Se é por amor, se você ama a pessoa, ou as pessoas, não tem problema nenhum você ficar lá tendo relações sexuais e tal. Num outro vídeo dele mais recente, ele já começa falando que é a vida de Jesus Cristo que nos salva, e não a morte, porque os planos de Deus foram frustrados. E é um cara que tem muita visualização, gente. É um cara, assim, inclusive, eu me senti compelido a falar sobre isso, e usar os textos dele, porque eu vi, não daqui, mas pessoas cristãs de outros ambientes que eu conheço, curtindo esses vídeos. E aí ele vem falar que Jesus foi morto, ele foi executado por um sistema político, religioso, e aquela balela que a gente está acostumado a ouvir, tirando de Deus, ignorando toda a teologia, ignorando toda a Bíblia, que desde Eva estava anunciado que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente e lhe seria ferido o calcanhar. O que isso quer dizer, gente? Que a morte de Cristo na cruz não é comparável ao que o diabo perde naquele momento ali. Porque é só um calcanhar ferido, porque ele há de ressuscitar. Em toda a cultura judaica, o sacrifício é algo feito para expiação de pecados. Aí o cara vem falar que o sacrifício de Cristo não salva, que a morte de Cristo não salva. Porque os planos de Deus foram frustrados, não tem final feliz. É isso. Pastor. É triste, gente, mas infelizmente a gente precisa
ter bagagem teológica o suficiente para não ser engolidos por esse tipo de coisa. Essas são duas coisas bem gritantes para nós, acredito eu, mas existem coisas mais sutis que podem vir. E aí, quando eu falo que a gente tem que ter uma bagagem teológica, eu não digo a vocês que vocês têm que ficar lendo teologia sistemática, se aprofundando em coisas, às vezes até secundárias, calvinismo, arminianismo, essas paradas, neste momento, irmãos, principalmente para quem estiver novo na fé, são coisas que não são necessárias nesse momento. Vamos focar naquilo, e agora eu tento fazer essa conexão com Baltasar, aquilo que Deus apresenta de si nessa trilogia dele. Onde está a beleza de tudo que ele fez em sua palavra? Onde está todo esse teatro cósmico do qual nós somos participantes? E quem é esse Deus trinitário? E como que eu posso me aprofundar em quem é esse Deus trinitário, se não numa teologia embasada? Porque no caso desse cara, por exemplo, e de outros que eu vejo na internet, eles trazem essas interpretações, só que muito diferente do que o nosso pastor faz aqui na frente todo domingo, ele traz referências de teólogos. Porque a teologia bem feita, ela é feita à mesa com os patriarcas, com os apóstolos, com todos os personagens bíblicos e todos os teólogos da história. Isso não é um chamado a vocês a uma sessão espírita, não. A ideia é Bíblia, livros que possam nos embasar. E é por isso que a gente tem a Galeria dos Santos, para que a gente saiba quem são as nossas referências. E esses caras, igual esse que eu citei, eles vão trazer interpretações bíblicas sem citar ninguém que veio antes dele. Isso para mim é uma arrogância tamanha, porque primeiro você nega toda a teologia e toda a Bíblia, não só ali pessoas que já discutiram sobre esse texto, mas coisas que estão implícitas na centralidade do Evangelho, como o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz, como algo planejado pelo próprio Deus desde o início para a nossa salvação. Mas o cara não traz Por quê? Porque ele é o mais cabuloso, né? Ele, diferente de Paulo, que reconhece as suas mazelas e fala sejam meus imitadores, ele fala, eu tenho uma interpretação nova de algo que foi escrito e está sendo reforçado há mais de 2000 anos atrás. Então, irmãos, é necessário que a gente se coloque, inclusive, todo esse estudo, não todo, né, mas parte desse estudo eu fiz com um livro que tem na nossa biblioteca da igreja, que é a coleção do N.T. Wright, que é Paulo para Todos, que é falando sobre as cartas de Paulo ali, e ele faz interpretações trecho a trecho. Inclusive, vocês vão ver que parte do que eu falei aqui e ainda vou falar, é cópia do que ele fala lá. Então, irmãos, que estejamos atentos, que a gente não engula qualquer coisa que alguns desses ditos pastores, e às vezes nem é pastor, gente, às vezes o cara nem cristão é. Tem um ateu que vê, eu sou ateu, mas vou ensinar vocês o que... pelo amor de Deus, velho. Cria vergonha na cara. E o pior é quem acredita e leva em consideração esses caras. É lógico que a gente tem que ter um mínimo de filtro, né? Porque Deus pode falar através de uma mula. Porque outro dia eu vi o cara do Porta dos Mundos, ou do Vivier, ele falando algo de uma percepção bíblica, que é assim, cara, todo cristão devia saber isso. E ele fala, ele não está falando como um crente, mas ele fala qual é, dentro da compreensão dele, do que ele leu da Bíblia, o que é. E ele é muito mais assertivo do que muita gente que se diz cristã. E aí, gente, por que é muito importante? Para que a gente não caia nas mesmas heresias que esses caras levantam, porque para que a nossa fé seja vivificada, e não há momento mais propício para nós cristãos do que este momento da quaresma, para que a gente se aprofunde em Deus. E esse aprofundamento se dá pela leitura da sua palavra, a meditação, não uma leitura simples, mas também essa leitura que eu falei, né? Tentando ver as belezas, tentando ver o drama e se colocar dentro dele. Assim como o Jaime pregou umas semanas atrás sobre a primeira missa do mundo, quando ele fala ali da Eucaristia, ele vai falar, para nós a Eucaristia não é um mero momento de relembrar
a morte de Cristo. É um momento de sermos transportados para aquele momento da Santa Ceia, para aquele momento em que Cristo se fez sacrifício pelos nossos pecados. Então, a leitura bíblica, para que a gente se aprofunde em Deus nessa quaresma, e não só na quaresma, é que a gente procure ver essas nuances da Bíblia. E graças a Deus, hoje a gente tem diversos meios, para além da Bíblia, que às vezes é complexa na sua forma de falar, um tanto de vírgula seguido. Temos esse texto, como eu falei, de Paulo aqui, tem o Bible Project, que tem compreensões e faz leituras da Bíblia de forma muito instrutivas, que é muito importante para esse aprofundamento nosso. E isso é teologia, gente. Estou falando ninguém que vocês têm que se aprofundar em teologia para estar aqui na frente. Talvez não seja o chamado de todos, mas que possamos nos colocar sobre nossos joelhos, não só aqui no momento penitencial, mas que isso seja uma prática de nossas vidas cotidianas, para que este momento seja um momento de comunhão onde nós nos fortalecemos para viver essa fé durante a semana. Porque para muitos, e aí eu vou ler aqui porque vai ficar meio esquisito, mas é porque é leitura mesmo. Para muitos, Deus está morto em qualquer aplicação prática à vida, se não mesmo nas declarações doutrinárias dentro da igreja. Esses são cristãos nominais ou até ateus práticos. Isso é, aqueles que conduzem sua vida como se Deus não existisse. Então eu vivo minha semana de segunda a sábado fazendo tudo pelos meus instintos, pelos meus desejos, pelas minhas sensações, mas chega no domingo, eu ajoelho, eu peço perdão, às vezes eu posso até chorar, mas amanhã eu vou fazer tudo da mesma forma. Eu não observo a palavra de Paulo ali, né? Eu não tenho um alvo. Aquilo vira algo só ritualístico. Isso é estritamente, é muito perigoso para nós. Então, que não sejamos ateus práticos, que vivemos Deus só na cultura da comunhão na igreja, mas que vivamos Cristo no nosso dia a dia. E para isso também, né, é muito importante que a gente aprenda a analisar, e se vocês, por algum acaso, tenham tendência a concordar muito com esses caras que dizem essas coisas, vocês têm exemplos aqui a seguir. O nosso próprio pastor, que assim como Paulo, demonstra as suas mazelas, as suas imperfeições, mas está constantemente a nos servir, não só com a palavra, mas com o abraço, com o ouvido, está sempre aí, assim como outros, o André, a Priscila. Então olhemos, porque não dá para ser pastoreado por alguém de internet, porque a gente não conhece a conduta e isso está batido para a gente, né? Aqui não tem adolescentes que estão meio confusos em algumas coisas. A gente sabe que quem está na internet não é o que é na vida real. O real é quem convive. Então não se deixem levar por essas influências. Se deixem levar por aqueles que vocês possam conhecer pessoalmente, como as lideranças da nossa igreja. Porque, como o texto diz, né, a glória deles está na sua infâmia, se preocupam com as coisas dessa terra. E aí Santo Agostinho, num livro dele que chama A Cidade de Deus, ele fala, meu nome é Zé Pequeno. Não, gente. Aquele que ele tem um livro que chama Cidade de Deus também. Aquilo no que essa gente se gloria é em sua desgraça. A sua chamada liberdade não passa de servidão a concupiscências escravizadoras. Porque realmente, se a gente olhar a fundo o que esses caras vão falar, inclusive esse que eu dei como exemplo, satisfaçam as suas vontades. Porque para Cristo isso não é importante. Isso é o carpe diem, que o pastor também pregou dias atrás aí, de faça tudo que você puder e tiver vontade hoje, porque amanhã pode ser que você não esteja vivo. E aí é complicado, porque se a gente for fazer tudo que a gente tem vontade, a gente vai sair batendo em gente, a gente vai sair gritando palavrão com gente no trânsito, e o mais complicado é isso na quaresma, né? A gente tenta ir equilibrando, parece que o diabo vai colocando um tanto de Zé Ruela na frente da gente, e aí a gente é provado a todo tempo. E mais uma coisa que é muito importante para a gente, irmãos, e eu já pretendo acabar por aqui, em Filipenses 2, permanecendo na mesma carta, 2, 5 a 8,
o apóstolo Paulo vai falar isso aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se escravizou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui no versículo 7, negou-se a si mesmo, é uma palavra grega também, né? Porque o Novo Testamento ali é todo em grego, se eu não me engano. É uma palavra que é kenosis. E kenosis significa tornar sem efeito, anular-se ou privar-se de. E Cristo fez isso. Ele privou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade e se colocou. Uma das reflexões que eu e minha esposa Bárbara tivemos lá quando a gente teve o nosso primeiro menino, Rudá, foi isso. Cristo se fez menino. E o que é um bebê? É alguém que, se não for dado um peito na boca, se ele não for vestido, se ele não tiver a bunda limpa, ele vai morrer. E Cristo se pôs em uma situação de um bebê que não consegue fazer nada e não sabe nem chorar. Eu cresci ouvindo minha mãe falando assim, a gente só nasce sabendo chorar. Só que como pai eu fui ver que não. Até o bebê às vezes não sabe chorar, ele não sabe, com o tempo ele vai percebendo. Se eu choro por tal coisa, eu ganho peito. Se eu choro por tal coisa, tem até estudos hoje que certos tipos de choro, um é, um né, um on, cada um quer dizer uma coisa diferente que o bebê quer ali. Então até isso é aprendido, gente. Então, assim como Cristo se esvaziou de sua glória, é importante que nós também, na teologia cristã, esse termo kenosis, ele significa esvaziar-se de si sem perder a própria identidade, para se fazer abertura ao outro, no caso Deus, e se encontrar no outro. Então que nessa quaresma, meus irmãos, nós vejamos a importância, não como um momento místico, como nós evangélicos temos a tendência, né, de crer, mas que vejamos a importância da oração, do jejum, como o pastor disse semana passada, acho que foi semana passada. Cristo não fala se vocês jejuarem, é quando vocês jejuarem. Então está implícito que nós cristãos devemos macerar nossa carne para fortalecer o espírito. E não é jejum para fazer exame de fezes, não, gente. É fazer jejum e durante esse tempo tirar momentos de oração, de leitura, compreensão do evangelho, para que a gente seja fortalecido em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham sido acometidos por essa palavra assim como eu fui. Amém.